Jesus é o caminho. E quando a gente fala de caminho, a gente logo pensa, né? É para indicar uma direção, é para nos mostrar para onde nós devemos ir, né? Quando a gente pensa em caminho, a gente pensa, será que eu estou no caminho certo? A gente sabe que existe mais de um caminho e a palavra de Deus também fala sobre isso. Jesus é o caminho. Jesus mesmo disse, deixa eu colocar aqui para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho. A palavra caminho, ela tem um significado que traz muita clareza para nós, que significa jeito, maneira, conduta, condição. A raiz dessa palavra traz essa clareza para nós. Jesus é o jeito que nós devemos viver. Jesus é a maneira que nós devemos conduzir os nossos dias. Jesus é o padrão de comportamento que nós devemos ter. Jesus é um modelo psicológico, emocional e espiritual pelo qual nós devemos seguir. Fica muito mais fácil entender esse versículo quando a gente pensa, Jesus é a maneira que eu devo seguir, Jesus é o padrão de vida que eu tenho que ter. E só existem dois caminhos. Um caminho que é seguir, que é o padrão de Jesus, e um caminho que é fora do padrão de Jesus. Então, nós precisamos entender e analisar os nossos dias, as nossas atitudes, o nosso coração, os nossos sentimentos. Está de acordo com o padrão? Está de acordo com o jeitinho de Jesus? Ou a gente está se ofendendo facilmente, ou a gente está querendo, talvez, viver de uma maneira diferente daquela que Jesus nos ensinou. Qual caminho você tem seguido? É muito mais fácil a gente estar no caminho largo que conduz à perdição. E esse caminho é um caminho onde o ego humano e a vontade humana está acima de tudo, onde são as nossas decisões ou os padrões desse mundo, os padrões dessa sociedade, os influencers, né, que tem hoje na internet, e enfim, e às vezes a pessoa precisa sair da rede social porque não consegue controlar o seu caminho. Então nós precisamos ter um posicionamento, precisamos entender que existe um modelo, e esse modelo, ele é excepcional, ele é perfeito, ele é o nosso Senhor. Um modelo em meio a adversidades, um modelo em meio a conflitos. Jesus, mesmo em meio a conflitos, talvez em casa, no trabalho, na escola, ele nos ensina como agir, ele nos ensina como responder às ofensas, ele nos ensina como amar e orar pelos nossos inimigos. Precisamos entender que seguir Jesus, seguir o caminho de Jesus, viver de acordo com o padrão de Jesus, custa o nosso ego, custa a nossa vida, custa uma renúncia. Renuncia tudo que você é, toma a tua cruz e siga no caminho, andando. Quando a gente olha para o livro de Atos, quando a gente olha para o apóstolo Paulo falando e para a igreja primitiva, várias vezes eles usavam a palavra, não igreja primitiva, mas aquele que segue o caminho. Eu estava anunciando e pregando o caminho, pregando Jesus, a vida, a sua obra, a sua essência, falando do nosso mestre, aquele que enche os nossos corações, aquele que nos faz sorrir mesmo em dias tão difíceis, aquele que nos faz sentir amados mesmo quando somos injustiçados. Nesse caminho que é apertado, que é estreito, ele nos ensina a dar a outra face. Ele nos ensina a caminhar uma segunda milha. E se você não sabe, caminhar uma segunda milha não é só andar mais um cadinho com aquela pessoa que te feriu, não. Na época
de Jesus, os romanos, eles estavam no domínio e eles gostavam de humilhar os judeus. E todo romano que encontrasse um judeu na estrada, andando a pé, ele podia fazer com que aquele judeu carregasse por uma milha as suas bagagens e ficava humilhando ele aquele tempo. Então, quando Jesus fala, se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas, você imagina o tão difícil que era para eles. Um caminho de humilhação, de injustiça e de aceitação. Jesus nos ensina muitas coisas. Nós precisamos compreender desse caminho. Nós precisamos compreender dessa maneira de viver. E Jesus, ele nos mostra que o caminho da perdição é o caminho que nos afasta de Deus. Às vezes, aquela palavra que às vezes a gente tem o costume de usar ou de ouvir alguém dizer, mas isso não tem nada a ver. E começa com uma pequena coisa que nos afasta e depois vai ficando tão distante de voltar para esse caminho que muitas vezes nós nos perdemos e não conseguimos voltar. Pequenos erros, pequenas coisas que nós abrimos mão, quando às vezes nós decidimos agradar mais ao ser humano do que a Jesus. Às vezes, quando nós decidimos por às vezes amar mais os nossos filhos, ou as pessoas, ou o nosso trabalho do que a Jesus, nós falamos, mas não tem nada a ver, mas é só hoje, e nós desagradamos o nosso Senhor, nós tomamos outros rumos na nossa vida, e depois nós nos perdemos. Só existem dois caminhos, não tem como mais ou menos, não existe em cima do muro, porque há um abismo no meio desses dois caminhos. Então, esse abismo é o que te leva para a perdição, afastar eternamente do Senhor. Então, que nós possamos andar na luz, que nós possamos compreender que caminhar em Cristo é se mover, é ter progressão, é avançar, é não olhar para trás, é não se apegar àquilo que ficou para trás, é não alimentar sentimentos que te levam para trás, é ter noção de que você perdoou, avança a tua vida, não volta. O inimigo, ele quer usar situações, ele quer usar pessoas, ele quer te tentar jogar histórias para te trazer memória, para te levar para trás. Mas olha para um alvo. Quem caminha tem um alvo, sabe aonde quer chegar. Jesus olhava para o alvo, Jesus buscava agradar a Deus. Prossiga para o alvo e alcança aquilo que o Senhor tem para você, completa a sua carreira. É muito importante como nós começamos, mas é mais importante como nós terminamos, porque talvez você comece bem, mas não consegue terminar. Cuidado, minhas amadas, cuidado, meus irmãos, porque muito tem nesse século as pessoas se tornado procrastinadores, deixado para depois, deixado para tomar suas decisões depois, deixado para ter conversas, para resolver situações para depois. Jesus, ele nos chama para uma vida, para um caminho, para uma maneira de viver clara, transparente, e essa maneira nos torna pessoas transparentes e claras. Jesus é o caminho e o alvo é seguir esse padrão. Em nome de Jesus.